Compartilho a alegria de estar aqui hoje com vocês, para trazer um pouquinho do que eu preparei, estudei um pouquinho mais com vocês. Agradeço também a Ana, a casa, pela essa oportunidade, de trabalhar, de divulgar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Isso é muito importante. E também a equipe de evangelização, que nesse momento está lá com meus filhos nessa tarefa essencial e fundamental para transformar o mundo, e transformar o nosso planeta de forma mais rápida. Evangelizar é amar. O tema que vou abordar nesse domingo é a lei de causa e efeito, a qual todos nós estamos sujeitos. É um tema importante para todos nós espíritas, para que aprofundemos o nosso entendimento sobre essa lei, a qual que é fundamental, assim como todas as outras leis de Deus, desde a lei da igualdade, sociedade, liberdade, tão bem detalhadas no Livro dos Espíritos, assim como as bem-aventuranças trazidas por Jesus e discutidas no Evangelho. Ainda hoje, infelizmente, muitas pessoas que pensam que tudo de ruim que acontece com ela ou é castigo de Deus, ou é culpa do pai, que era uma pessoa muito brava, muito ruim para com seus funcionários, ou da mãe, que era uma professora que não educava muito bem os seus alunos, ou o avô, que no passado, o bisavô, que tinha engenho, que tinha escravos, que maltratava os escravos. Ou seja, que acham que estão pagando pelos seus entes ao redor. Mas não é bem assim, e nada é por acaso. Já outros acreditam que por possuírem fama, dinheiro, poder, ou um ou outro, ou por estarem numa situação um pouco melhor do que os outros, se consideram os escolhidos de Deus. Para entender a justiça divina, de como Deus é bom e misericordioso conosco, precisamos entender a pedagogia da lei de causa e efeito. Com ela, todo ato que é realizado tem uma consequência. Por quê? Porque todo efeito inteligente há de ter uma força, uma causa inteligente. Também, com a lei de causa e efeito, podemos entender o motivo e a causa das nossas aflições, as nossas dificuldades, no nosso dia a dia. Com ela, podemos entender e também pensar como devemos agir mediante as aflições, as dificuldades. Primeiramente, tem que lembrar que todos nós tivemos a mesma origem. Fomos criados por Deus como espíritos primitivos, simples, e todos nós temos o mesmo objetivo, de nos tornarmos um dia espíritos puros. E ninguém nessa jornada é privilegiado. Todos nós temos que passar pelas leis de Deus, que regem o universo. Entretanto, os caminhos que cada um de nós escolhe ao longo das encarnações, ou melhor, os caminhos que escolhemos diariamente, numa mesma encarnação, varia muito de indivíduo para indivíduo, porque cada espírito é único. Alguns escolhem caminhos tortuosos, outros escolhem atalhos, talvez imaginando se conseguiram burlar as leis de Deus, talvez consigam burlar as leis universais de Deus. Com isso, naturalmente, pode levar várias encarnações até aprender. E cada indivíduo tem o seu momento de despertar. É o literalmente cair em si. Lá no livro Falando a Terra, de Espíritos Diversos, por Chico Xavier, temos a mensagem inicial de Emmanuel que cita: não temos, todavia, qualquer dúvida, não obstante, o mérito de que exprime muita gente prosseguirá sonâmbula e entorpecida. É que o despertar varia ao infinito. A gazela abre os olhos ao canto do pássaro. A pedra, entretanto, somente acorda com a explosão da dinamite. Então, essa metáfora trazida aqui foi justamente para mostrar que alguns precisam de condições muito mais adversas do que outros para realmente caírem em si. Resta-nos, porém, a confortadora certeza de que, se há milhões de almas anestesiadas nos enganos da carne, no materialismo, já contamos um mundo com milhares de companheiros que possuem ouvidos de ouvir. Ou seja,
Emmanuel trouxe ludicamente, que podemos aprender pelo amor ou pela dor. E eu acrescento, também pelo raciocínio lógico. Tanto o amor quanto a dor são mecanismos educativos, os quais têm 3 mecanismos essenciais: o arrependimento, o reconhecimento, a expiação, ou seja, passar por situações similares, e a reparação, ou a própria compensação, as quais podem ocorrer numa mesma existência sem a necessidade de esperar uma próxima encarnação, como também pode ocorrer durante várias encarnações até para conseguir, ou para a gente ter o arrependimento. E às vezes a necessidade de se reunirem várias pessoas num processo único, que pode levar séculos ou milênios. A lei de causa e espírito em nossa vida funciona como meio de evolução e também serve como um alerta para nos mostrar o caminho a percorrer. Aqui eu faço uma comparação simples da lei de causa e espírito com o uso de um GPS. Quantos de nós nunca utilizou um GPS para ir às vezes num lugar que a gente não conhece, ou às vezes já conhece, eu vou para saber como está o trânsito, e assim por diante. Então, quando não seguimos o caminho indicado pelo GPS, pelo sistema, começa a alertar, ele começa a aparecer novamente, recalculando a rota, para quê? Para a gente chegar naquele destino final. Às vezes eu estou indo para outro caminho, de repente tem uma via que foi interrompida, mas o sistema não estava reconhecendo, aí eu tive que dar a volta para outro lugar, e ele está sempre me mandando para chegar naquele destino a qual eu havia definido. E quando não chegamos lá, enquanto a gente não chega lá naquele destino, se eu não desligar o GPS, ele vai continuar sempre indicando a direção e o sentido correto. Então a gente vai entrar um pouquinho porque eu fiz essa comparação aí do GPS com a lei de causa e efeito. Por isso, estudar a lei de causa e efeito traz como motivações 4 aspectos. O primeiro deles é estudar os mecanismos da justiça divina. O segundo é ilustrar que o funcionamento dessa lei começa em nós mesmos. Terceiro, propor reflexões sobre o nosso posicionamento dentro da nossa vida. E, claro, estimular a nossa reforma íntima. É através da reforma íntima que a gente começa dando o primeiro passo, através do arrependimento, do reconhecimento de nossos erros. Kardec, brilhantemente por meio dos espíritos superiores, nos apresenta a lei de causa e efeito em alguns itens do livro dos Espíritos, especialmente na questão 399 e 807, e no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Não é por coincidência que esse é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele traz também alguns aspectos lá no capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro de coração, e no capítulo 17, também sede perfeito, só para a gente ter uma ideia de quantos capítulos ali Kardec usou para realmente trazer e ilustrar como funciona a lei de causa e efeito. A gente também tem muita literatura, assim como a gente tem outros exemplos, continuando com Kardec, a gente vai ver vários exemplos, principalmente da lei de causa e efeito, lá no Céu e Inferno. A gente tem muitos casos ali retratados, se der um tempo, alguns eu vou citar, dependendo do tempo aqui. A gente tem outros exemplos, também lá na Revista Espírita, assim como nos livros de Chico Xavier, por meio de André Luiz, Emmanuel, também Leon Denis, Amélia Rodrigues, Divaldo Franco, Richard Simonetti e muitos outros. Tem diversos exemplos, trazendo situações da lei de causa e efeito. Para compreender a lei de causa e efeito, primeiramente precisamos contextualizar os fatos históricos, antes das 3 revelações que nós recebemos. A primeira com Moisés, lá 1400 anos antes de Cristo, a segunda com Jesus e a terceira com o Espiritismo, em 1857. Antes de Moisés, as ações entre as pessoas eram basicamente instintivas, devido ao primitivismo que existia. Tais leis eram necessárias por o homem ainda era bárbaro, era primitivo e não tinha consideração com o seu semelhante, que basicamente só era contido pelo medo, por castigo. Esses castigos eram tão mais cruéis do que praticados. Então a gente vê ali história, fatos que aquela pessoa que às vezes roubava, quando ela pega nessa situação, eles chegavam a decapitar a mão. Aquela pessoa que chegava a blasfemar ou dizer alguma coisa errada que não era adequada para aquela condição, chegava a cortar a língua, só para a gente ter uma ideia de como a gente
gente já foi primitivo, né? Então, basicamente, era interpretado não só como direito, mas uma exigência social de vingança, né, em favor da honra pessoal, familiar ou social. Já por volta lá de 1700 a.C., lá no reino da Babilônia, a gente tem uma evolução, né? Sai essa condição barbária aí, né? Começa a vigorar a lei do Talião, né? Onde os seus primeiros indícios foram encontrados no Código de Hammurabi, né? Onde ele continha 282 itens e foi considerado o primeiro código escrito a reunir leis passadas ao longo de gerações. Ao contrário do que muitos pensam, né, Talião não é um nome próprio, vem do latim taliones, que significa como tal, idêntico. Nesse sentido, a lei consistia na justa reciprocidade entre o crime e a pena, sendo frequentemente simbolizada pela expressão olho por olho, dente por dente, né, em ditados populares aí, né. A lei do Talião é uma lei de fatalidades, né. Entretanto, segundo Mahatma Gandhi, né, olho por olho, dente por dente, o mundo vai acabar, né, cego e sem dentes. Portanto, na época de Moisés, as leis estabelecidas tinham o objetivo de disciplinar a população através de um equilíbrio entre o crime e a punição, ou seja, um primeiro passo para a evolução natural aí, né, com o objetivo de dar ao criminoso a punição na sua correta intensidade para ser considerada justa e não, né, uma vingança como era feito antes, né, da lei Talião. O fundamento era a reciprocidade, ou seja, a proporcionalidade equivalente, cujo principal objetivo era estabelecer o que? Limites para as penas, para as autoridades que aplicavam as leis e não se excederem, né? Mas qual que era a razão disso? Era justamente evitar ciclos criminosos, né? Tantas histórias que você tem uma família guerreando com outra família, onde um assassina o outro e aí o outro vai lá, comete às vezes 2 vezes mais aquele crime, né? Então o objetivo era evitar isso também, evitar a opressão socialmente dos fracos, né, e dos pobres por pessoas mais fortes, né, fisicamente, ou que tinham poder e dinheiro, né? Esse era o objetivo, né? Já com a primeira revelação de Moisés, né, trazendo um Deus supremo, né, realizado através, né, da primeira psicografia, né, que a gente tem registro, né, os 10 mandamentos, né, era preciso leis também um pouco primárias, mas muito melhor do que as anteriores, mas também impositivas, dado o nosso grau de conhecimento, né. Já com Jesus, né, a nossa segunda revelação, Jesus traz realmente a verdadeira interpretação da lei moral de Deus, que fundamentou basicamente a compaixão progressiva, trazendo que o amor ao próximo e a Deus sobre todas as coisas. E Jesus nos deu diversos exemplos, né? Exemplo lá em Mateus 38:41. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas que se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra face. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2 milhas, e assim por diante. Outro exemplo também de Jesus, lá em Mateus 18, capítulo 18, versículos 21 e 22. Certa vez, Pedro, discípulo de Jesus, perguntou ao mestre: Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, né? Não até 7, mas até 70 vezes 7. E assim, Jesus ensinou que a misericórdia não deve ter limites, assim como não tem limites de Deus para conosco, né? Em realidade, né, o direito, nós reclamaríamos o perdão de nossas próprias faltas se não sabemos perdoar o outro, né? Isso faz lembrar a parábola do credor incompassivo, que ao receber uma dívida de uma fortuna, né, ao encontrar alguém que lhe devia centavos, lhe maltrata significantemente, né? Ou seja, não aprendeu nada, né? E Jesus, por várias vezes, nos deu dicas sobre a terceira revelação, né? Lá no Evangelho de João, no capítulo 9, né, quando os apóstolos perguntam a Jesus: quem pecou para um homem ter nascido cego de nascença? Foram os pais dele ou foi ele? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele
as obras de Deus. Mas que obras são estas que Jesus falou? Mas que naquela época não eram capazes, nós não éramos capazes de compreender. Com a terceira revelação, através dos espíritos superiores, codificada por Allan Kardec, em 18 de abril de 1957, no livro Religiões e Filosofias, segundo Edgar Armond, o Espiritismo trouxe, primeiro, provas e alargou os conhecimentos sobre a reencarnação e as vidas sucessivas nos diferentes mundos e universos, onde a reencarnação é um dos pontos fundamentais de suma importância para a lei de causa e efeito. Desvendou novos campos do conhecimento da vida além do túmulo. Colocou a mediunidade como fundamental desse intercâmbio e estabeleceu regras para a sua realização. Também fez surgir o Evangelho no seu verdadeiro aspecto significativo, em vez apenas de interpretações, e deu um novo alento à alma humana, nova segurança aos corações dos crentes e novos rumos aos espíritos imersos em perturbações e aflições, pois nos foi revelado que a condição que vivenciamos hoje tem uma causa, tem um motivo, pois todo efeito tem uma causa, e reencarnar é educar-se, é a oportunidade de crescimento moral e espiritual e de reparação dos erros cometidos. Por isso que o Espiritismo é chamado de consolador, o cristianismo redivivo. Além de tudo isso, algo importante é que as leis de Deus nem sempre utilizam o mesmo modo que o ser humano atuou no passado. A gente vai ver a misericórdia divina, para educá-los, ou seja, para nos educar no nosso presente. Não pagamos o mal com o mal, ou seja, uma circunstância que o espírito encarnado está sujeito, uma encarnação expiatória, são sempre atenuados pela misericórdia divina. Mas como e por quê? Às vezes, no período de intermissão, ou seja, ainda quando estamos no plano espiritual, o espírito naturalmente passa por sofrimentos, resultantes das suas atitudes quando no corpo físico, porque lá eu consigo acessar a consciência e realmente ver todo o meu passado, meu pretérito. Ao reencarnar, para aprender, os processos a qual estará sujeito poderão não ser idênticos aos que proporcionou aos outros, em face do que aprendeu no período de intermissão, bem como em função do bem que possa ter começado a praticar desde o início na sua nova encarnação. Ou seja, quando a gente desencarnar, naturalmente a gente vai ter acesso a todas as nossas memórias, tudo que a gente fez nas encarnações anteriores, e lá naturalmente, claro, principalmente se aquele planejamento reencarnatório que eu vim para tentar cumprir, eu olhar para ele e só conseguir cumprir 10% do que tudo que eu pretendia fazer, do que eu gostaria de fazer, ou de me desculpar, ou de corrigir. Então, nesse período que eu estou lá no plano espiritual, também serve como aprendizado. E claro, quando eu reencarnar, a gente vai ver o exemplo aqui, se eu começar desde cedo já, atuando, a gente vai ver o quanto que isso pode interceder ao nosso favor, na balança, no peso ali. Para exemplificar a lei de causa e efeito, trago um caso clássico, o caso de Saturnino Pereira, que consta no livro A Vida Escreve, de Chico Xavier e Valdo Vieira, pelo espírito de Hilário Silva, lá no capítulo 20. O capítulo tem o nome de O Merecimento, então o capítulo já traz já. Basicamente se trata da história de um homem que, em virtude dos seus débitos passados na encarnação anterior, ele veio com uma condição de perder o braço. No entanto, por conta de sua aplicação no bem desde cedo, ele abreviou os seus débitos e perdeu somente o dedo polegar. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Então, lendo esse capítulo aqui, Saturnino Pereira era francamente um dos melhores homens, amoroso, mordomo familiar, companheiro dos humildes, a caridade em pessoa. Onde houvesse a dor, aí estava ele de plantão. Não só isso, no trabalho era um amigo fiel do horário e do otimismo. Nas maiores dificuldades, era um sorriso generoso, parecendo um raio de sol dissipando as sombras. Por isso,
Mesmo quando foi visto, de mão a sangrar, junto à máquina de que era condutor, todas as atenções se voltaram para ele. Entretanto, entre o pasmo e a amargura, Saturnino feriu, logo Saturnino, amigo de todos. Suas colegas de fábrica rasgaram peças de roupa a fim de estancar o sangue que corria em bica. O chefe de tecelagem solícito conduziu o automóvel, internando de pronto em magnífico hospital. Operação feliz. O cirurgião informou sorrindo: felizmente, nosso amigo perderá simplesmente o polegar. Todo o braço direito está ferido, traumatizado, mas será reconstituído em tempo breve. Longe desse quadro, porém, o caso merecia apontamentos diversos. O que um desastre desses com um homem tão bom? Murmurava uma companheira. Tenho visto tantas mãos criminosas saíram ilesas, até mesmo de avião projetado ao solo, e justamente Saturnino, que ajuda a todos, venha ser a vítima, comentava um amigo. Devemos ajudar Saturnino, cotizemos-nos todos para ajudá-lo. Mas também não faltou quem dissesse: que adianta a religião? Tão bem observado, Saturnino é espírita convicto e leva a sério o seu ideal, vive para os outros. Na caridade, é um herói anônimo. Porque o infasto acontecimento, expressava-se um colega materialista. E à tarde, quando o acidentado apareceu muito pálido com o braço direito em tipóia, carinho e respeito rodearam por todos os lados. Saturnino agradeceu a generosidade de que fora objeto. Sorriu resignado, proferiu palavras de agradecimento a Deus, contudo estava triste no seu íntimo. À noite, em companhia da esposa, compareceu à reunião habitual do templo espírita que frequentava. Sessão íntima, apenas 10 pessoas habituadas ao trato com os sofredores, numa reunião mediúnica. Consagrado ao serviço da prece, o operário, em sua cadeira humilde, esperava o encerramento, quando Macário, orientador espiritual da tarefa, após traçar diretrizes, dirigiu-se a ele bondoso: Saturnino, meu filho, não se creia desamparado, nem se entregue à tristeza inútil. O pai não deseja sofrimento dos filhos. Todas as dores decretadas pela justiça divina são aliados pela divina misericórdia. Toda vez que nos apresentamos em condição para o desagravo, você hoje demonstra indiscutível abatimento, entretanto não tem motivo. Quando você se preparava ao mergulho do berço terrestre para reencarnar, programou a excursão presente, excursão de trabalho e reajuste. Acontece por lei que formulou uma sentença contra você mesmo, ou seja, era uma prova, não era uma expiação, ele mesmo quis aquilo para ele, né? Fez uma pausa e prosseguiu. Há 80 anos, era você poderoso sitiante no litoral brasileiro, e certo dia, porque empregado enfermo não pudesse obedecer às determinações, você com as próprias mãos obrigou-o a triturar o braço direito num engenho rústico. Por muito tempo, no plano espiritual, você andou perturbado, contemplando mentalmente o caldo de cana enrubescido pelo sangue da vítima, cujos gritos lhe ecoam no coração por muito tempo. E continuou: e você implorou existência humilde, em que viesse a perder no trabalho o braço mais útil. Mas você, Saturnino, desde a primeira mocidade, ao conhecer a doutrina espírita, tem os pés no caminho do bem aos outros. Você tem trabalhado, esmerando-se no dever. Não estamos aqui para elogiar, porque você continua lutando e lutando. E o plantio disso, daquilo, só pode ser avaliado em definitivo na ocasião da colheita. Plantar optativo, mas colher obrigatório, lembremos disso. Sei, porém, que hoje, por débito legítimo, alijaria você todo o braço, mas perdeu só um dedo. Regozija-se, meu amigo, você está pagando em amor seu empenho à justiça. Lembremos a primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8, o amor cobrirá a multidão de pecados.
De cabeça baixa, Saturnino derramava grossas lágrimas de conforto, de apaziguamento e alegria. Na manhã seguinte, mostrando no rosto amorável sorriso, compareceu pontualmente ao serviço. E porque o fiscal do relógio lhe estranhasse o procedimento, quando o médico o licenciara por 30 dias, ele respondeu simplesmente: o senhor está enganado, não estou doente, fui apenas acidentado e posso servir para alguma coisa. E caminhando, fábrica dentro, falou alto, como se todos devessem ouvir, graças a Deus. Bem, com o caso de Saturnino, vemos como a justiça dos homens está distante da misericórdia de Deus. Mas todos nós podemos fazer parte, usando o nosso livre-arbítrio e a lei de causa e efeito para o nosso bem e do próximo, como o conto do beija-flor levando água em seu bico para apagar o incêndio de uma floresta. Também o caso de Saturnino me fez lembrar, um caso que eu vi semana passada, o caso do juiz Frank Caprio. Isso lá nos primórdios, tinha terminado a faculdade, eu lembrei desse caso aí recentemente quando eu li. Esse juiz é conhecido como o juiz mais gentil do mundo. Ele desencarnou semana passada, dia 20 de agosto, aos 88 anos. Ele revogou a multa por excesso de velocidade do senhor Victor Colella, de 96 anos. Detalhe, o Victor Colella veio óbito, ou seja, desencarnou um ano exatamente, também desencarnou dia 20 de agosto de 2024, com 101 anos. O Victor Colella, ele estava levando o filho deficiente físico de 63 anos para um tratamento de câncer, a qual esse tratamento ocorria a cada 15 dias. E ele vinha sempre dirigindo em baixa velocidade, ou seja, abaixo do limite de velocidade, e não percebeu que ele estava passando próximo a uma área escolar. Isso aconteceu nos Estados Unidos, numa cidade chamada Providence, ou seja, Providência, no estado de Rhode Island, e assim, basicamente se tornou viral nas redes sociais lá em 2019, porque alguns anos anteriores as audiências públicas passaram a ser televisionadas lá nos Estados Unidos, dependendo da gravidade da multa, principalmente trânsito, excesso de velocidade. Se passar esse sinal vermelho, você tem que ir no tribunal, ou você paga a multa e não recorre, ou você tem que ir lá no tribunal realmente ali. O juiz Frank Caprio, ele se emocionou com a situação e, em vez de aplicar multa, elogiou o pai pela dedicação à família, mesmo na velhice, e perdoou a infração. E ainda comentou: o senhor eleva o patamar que eu tinha noção de que quanto o pai deveria cuidar de um filho. Ele ainda fez essa exclamação ali. E tem vários outros exemplos aí, em vida, da lei de causa e efeito. Também trago aqui como exemplo alguns comentários, como de Jesus Gonçalves, um poeta das Chagas Redentoras, a qual passou pela expiação com sofrimentos físicos e morais devido à hanseníase, que na época não tinha cura. Além de não ter cura, todos tinham que ser exilados nas colônias, de forma obrigatória, compulsória, mas ele agiu com resignação e ainda trouxe alívio aos que estavam reclusos com ele no tratamento na colônia. Ele criou jornal, time de futebol, banda, centro espírito, tudo para justamente tentar proporcionar pelo menos um pouco de companheirismo, um pouco de conhecimento também, claro, natural, a todos que estavam literalmente excluídos da sociedade. Um dos seus poemas, ele tem vários, mas esse é o que eu gosto mais, onde ele fala: bem-haja o sofrimento mais pesado, que apague nossos erros do passado e nos prepare às glórias do futuro. Também lembremos Jerônimo Mendonça, conhecido como Gigante Deitado, exemplo de fé inabalável e de resignação, humilde no trabalho, viajando pelo Brasil na divulgação do Espiritismo. A gente tem lindos casos dele também. Isso também se faz lembrar muito no livro Depois da Morte, de Leon Denis, lá no capítulo 12, que tem o alvo da vida. Segundo Leon Denis, a vida atual é a consequência direta, inevitável das nossas vidas passadas, como a nossa vida futura será resultante das nossas ações presentes, da nossa maneira de viver. Nossos destinos são idênticos, não há privilegiados nem deserdados. Todos percorrem a mesma vasta carreira através de 1000 obstáculos. Todos são chamados para realizar os mesmos fins.
Não há provações eternas, mas sim reparações proporcionais, proporcionais, dada a misericórdia divina, às nossas faltas cometidas. Não temos outro juiz, nem outro carrasco, a não ser a nossa própria consciência. Isso nos faz lembrar a questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está registrado na nossa consciência. O que em nossa ignorância chamamos de injustiça da sorte, não é senão a reparação do passado. O destino humano não é um pagamento de débito contraído entre nós mesmos e para com essa lei, a lei de causa e efeito. Também no livro de Leon Denis, mas agora o problema do ser, do destino da dor, temos a afirmação: o homem tem que reparar no plano físico o mal que fez no mesmo plano. Torna o descer do cadinho da vida no próprio meio onde se tornou culpado, para junto daqueles que enganou, despojou, escolheu, sofrer consequências de modo porque procedeu anteriormente. Portanto, a lei de causa e efeito é uma lei evolutiva e uma lei moral, que dá o direito ao que errou consertar e evoluir. Mas esta lei possui aspectos da misericórdia divina, como a gente viu no caso do Saturnino ali. Como está na primeira epístola de Pedro, do amor cobrindo a multidão de pecados. Ou seja, podemos errar e reparar este erro pelo trabalho em prol da vida. Então, seja uma forma de atenuar nossas provas e expiações pela reparação com o bem realizado. Sendo assim, a reforma íntima é fundamental em nossa vida para reconhecer os nossos erros e o nosso arrependimento, o primeiro passo nessa jornada para poder atenuar as nossas provas de expiação. Lá no livro Ação e Reação, de Chico Xavier pelo Espírito de André Luiz, temos a afirmação: cada alma cria na própria consciência os créditos e os débitos que lhe atrairão as alegrias e as dores, as facilidades e os obstáculos do caminho. Portanto, não existe castigo, não existe prêmio ou sorte, apenas consequência das atitudes ou decisões que tomamos no nosso dia a dia. O que acontece de ruim ou bom conosco é fruto dos nossos pensamentos e nossas ações. Então, como princípios da lei de causa e efeito, a gente tem alguns aspectos importantes do que a gente viu até o momento. Primeiro, que toda falta cometida, todo mal realizado, é uma dívida que contraímos, que vai ser paga seja no presente, seja no futuro. Segundo, a responsabilidade das faltas é toda pessoal, ninguém sofre por erros alheios. Não dá para culpar o avô, não dá para culpar o pai, o tio, a prima, o irmão, exceto se eles deem origem. Terceiro, o arrependimento, a expiação e a reparação constituem as três condições necessárias para apagar os traços da falta e as suas consequências. Quarto, o espírito sofre quer no mundo espiritual, quer no mundo corporal, as consequências de suas imperfeições para se depurar naturalmente. Quinto, sendo toda imperfeição fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre, pelas consequências e pela sua omissão. Também temos que lembrar disso. Sexto, o arrependimento pode dar-se por toda parte, em qualquer tempo. Sétimo, o único meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta está no repará-lo, desfazendo-a no presente. Errei hoje, tem que se desculpar hoje e corrigir o mais próximo possível. Oitavo, a duração do sofrimento depende da melhoria do espírito ocupado. Como a gente vê casos que demoram séculos, até às vezes ser necessário encontrar todos os personagens, todas as pessoas envolvidas naquela condição. Mas não necessariamente é necessário que estejam todos envolvidos. O trabalho no bem, naturalmente, pode fazer com que aquela prova e expiação que eu tenho que passar, principalmente com expiação, possa ser bem atenuada. Nono, como o espírito tem livre-arbítrio, o progresso, por vezes, se lhe torna lento e tenaz devido à sua obstinação no mal. E décimo, o presente e o futuro são abertos a todas as possibilidades de reparação,
da expiação e reparação, ou seja, pela dor ou pelo amor, cabe a cada um de nós escolher o que melhor lhe convém. Né? Por isso, com a lei de causa e efeito, temos uma lei divina que promove o acerto da contabilidade dos nossos débitos e dos nossos créditos. Ainda leva em conta as circunstâncias, né? O grau evolutivo, o conhecimento, a intenção, né? Ou seja, tudo ao nosso favor. Nós nos responsabilizamos por nossos erros. Isso é muito bom, pois aprendemos a tomar decisões corretas e também tomamos a consciência de que nossos equívocos ou as nossas escolhas geram consequências. Serão boas ou ruins, depende das escolhas que façamos a cada momento. Né? Lembremos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, né, capítulo 6, versículo 12. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Do livro dos Espíritos, eu escolhi algumas questões para a gente refletir, né? Como já havia citado anteriormente, a questão 807, onde temos: que se deve pensar dos que se abusam da superioridade das suas posições sociais para o proveito próprio oprimir os fracos? Né? Tem um pouco a ver com o que foi feito no livro da página ali, né? Seja patrão, seja operário, né? Tem um pouquinho a ver. Né? Merecem reprovação. Ai deles, serão ao seu turno, né, oprimidos. Renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiverem feito de sofrer aos outros. Né? Então, às vezes, aquela expressão, o mundo dá voltas, né? Não necessariamente numa mesma encarnação, mas em outras encarnações. Né? Ora estamos de um lado, ora estamos do outro lado, para realmente aprender, né? Essa necessidade de alternativa de condições, né? Seja na saúde, seja na doença, seja na felicidade, na infelicidade, seja na riqueza, seja na pobreza e assim por diante. Né? E a questão 399, também do livro dos Espíritos, onde Kardec perguntou: sendo as vicissitudes da vida corporal expiação das faltas do passado e, ao mesmo tempo, provas com vistas ao futuro, seguir-se-á que da natureza de tais vicissitudes se possa deduzir de que gênero foi a existência anterior? Os Espíritos responderam: muito a miúde é isso possível, pois que cada um é punido naquele por onde pecou. Entretanto, não há que tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas constituem indício mais puro, visto que as provas por que passa o espírito o são, tanto pelo que respeita ao passado, tanto pelo que toca ao futuro. Nessa questão, Kardec faz um comentário, né, sobre esse aspecto e basicamente ele conclui ali, ou ele traz, né, algumas informações, né, mais importantes aqui, né, que ele cita. Né? O orgulhoso será castigado no seu orgulho, mediante a humilhação de uma existência subalterna. O mal rico, o avarento, pela miséria. O que foi cruel para os outros, pelas crueldades que sofrerá. O tirano, pela escravidão. O mau filho, pela ingratidão de seus filhos. O preguiçoso, por um trabalho forçado e assim por diante. Portanto, responsabilidade é a palavra-chave para a lei de causa e efeito. Nós devemos usar nosso livre-arbítrio de forma sábia, pois a lei de causa e efeito nos mostra que cada um, né, recebe segundo as suas obras, porque aí vimos sim um grau de merecimento. Podemos escolher o caminho, seja do bem, seja do mal. Né? Se nós podemos escolher, não tem fatalidade nenhuma. Né? Há sempre uma colheita que é proporcional ao que a gente planta. Qualquer um sabe, se plantar limão, não vai colher morango. Seguimos então essa lógica. Um aspecto importante, também não vale a pena a gente tentar adivinhar as possíveis causas das nossas aflições, dos nossos sofrimentos, né? Porque às vezes são totalmente desconhecidas, né? Principalmente se esse conhecimento não vai trazer nada de importante para a nossa evolução. Também, outro aspecto importante, nós não devemos nos punir ainda mais pelos sofrimentos aos quais já estamos passando hoje, ou que ainda vamos passar no futuro. Né? Isso me faz lembrar o pensamento de Lao Tzu. Né? Se você está deprimido, você está vivendo no passado. Se você está ansioso, você está vivendo no futuro. Se você está em paz, você está vivendo no momento presente. E complementando, né, o pensamento de Lao Tzu, viver o presente de forma resignada e usando a lei de causa e efeito e o livre-arbítrio
para continuar no caminho de Deus, né? Caminho exemplificado por Jesus, né? E detalhado, eu diria pavimentado, né? Pela doutrina espírita. Né? Mas é muito importante a gente tentar evitar de cometer os mesmos erros, sempre buscando refletir, né? As nossas ações e também os nossos pensamentos. Tudo bem que às vezes eu parei de fazer algo errado, mas se eu ainda estou pensando, eu ainda tenho que me corrigir. Né? A lei de causa e efeito é o destino criado por nós mesmos. Né? Entendimento claro e racional dessa lei tem o potencial de fazer com que nós hajamos em concordância com o amor. Em outras palavras, pode nos ajudar a tomar decisões sábias em nossa existência e, consequentemente, evoluirmos de forma mais eficiente. Todos nós encarnados para aprender lições que nos possibilitarão avançar neste caminho de iluminação pessoal, a qual estamos inseridos num processo educativo e personalizado, né, que vai nos impulsionar a sabedoria e o amor. Então, quando aflições ou doenças surgem em nossa caminhada evolutiva, precisamos nos questionar: que ensinamentos esses eventos me trazem? Que emoções são geradas a partir deles? Com quais eu preciso entrar em contato comigo mesmo para me equilibrar? Na realidade, são os sofrimentos, as dificuldades que evidenciam as nossas crenças limitantes. É urgente que identifiquemos as nossas crenças limitantes, motivadoras das nossas opções e nos nossos traços de personalidade. Porém, não alimentemos sentimentos de culpa que paralisam as sementes de mudança, pois estamos em processo evolutivo. Né? Mas o que pode facilitar o nosso processo educativo? Naturalmente, procurando ter atitudes e condutas mais corretas, porque a gente está plantando o nosso próprio futuro. Né? Nossas atitudes hoje mudam o nosso amanhã, né? Como a gente viu o exemplo ali de Saturnino. Portanto, está em nossas mãos ter uma colheita boa ou má. Né? A nossa reeducação naturalmente vai tranquilizar a nossa alma, que vai impedir de que nós mesmos nos castiguemos ou que a gente boicota as nossas possibilidades, né? A caminhos mais tranquilos, procurando amar o próximo, né? E através do trabalho e da atenção. Quando a gente se conscientiva verdadeiramente, né, da lei de causa e de efeito, a gente começa a administrar a nossa vida de forma diferente. E o passado deixa de ser o foco, como tem que ser. Né? A gente vai apagar naturalmente, né, o que realizamos de ruim do passado, o nosso presente com ações positivas. Como disse Chico Xavier, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode agora fazer um novo fim. É exatamente isso. O Chico foi direto nesse ponto. Né? Erramos no passado, sim, que reconheçamos, mas o importante agora é olhar para frente e corrigir e fazer um novo fim. Né? Portanto, o presente torna o nosso palco principal. O que realizamos agora, nesse exato momento, definirá totalmente o nosso futuro. Ou seja, quanto mais conscientes estivermos da lei de causa e efeito, nossas atitudes serão mais responsáveis, nossas atitudes serão mais benevolentes e agiremos com o máximo respeito com a nossa vida e com o do próximo. Consequentemente, nossas ações criarão causas para um futuro glorioso, livre de medo, insegurança, né? E assim poderemos desfrutar uma melhor felicidade em busca de sermos espíritos puros. No livro Espiritismo, na Nova Era, de Richard Simonetti, no capítulo O Efeito e a Causa, o autor traz: o entendimento da lei de causa e efeito nos permite compreender em plenitude a justiça perfeita de Deus. Sentimos que tudo tem razão de ser, nada acontece por acaso. Males e sofrimentos variados que enfrentamos estão relacionados ao nosso passado, seja recente, seja remoto e até atual. É conta a pagar, mas há outro aspecto muito importante: se a dor é uma moeda pela qual resgatamos o passado, Deus nos oferece a abençoada alternativa, o bem. Todo esforço em favor do próximo amortiza os nossos débitos, tornando mais suave o resgate, como a gente viu com Saturnino. Né?
Em Mateus, capítulo 15, versículos 1 a 20, Jesus fala com o seu discípulo, né? Não compreendeis que tudo que entra pela boca vai para o estômago e depois é expelido? O que sai da boca, ao contrário, vem do coração e torna o homem puro. Pois é o coração que vem os maus pensamentos e as más ações, de furtos até homicídios. E como estruturar a nova forma de ser de acordo com os ensinamentos de Jesus? Inicialmente, é importante reconhecer, né, o que dissemos, o que estamos fazendo no mundo exterior, a qual é produto do nosso íntimo, de nossos pensamentos e nossas ações. No caso de emoções e pensamentos, elas surgem em nós, mas temos a escolha em deixá-los passar ou acolhê-los em nosso coração. Assim como os conselhos de uma pessoa que nos oferece. Podemos seguir ou não. Temos a escolha de falar e do que fazer. E as nossas escolhas naturalmente vai criando uma atmosfera psíquica que vai se consolidando com o tempo e transformando, né, em uma programação mental, e a gente começa a reagir de maneira idêntica, né, sem que a gente perceba. É o efeito do hábito, né? É também o uso da lei de causa e efeito para o nosso bem. Nessa linha de raciocínio, né, a gente pode pensar literalmente, né, no princípio 1090, né, do escritor norte-americano Stephen Covey. Mas que princípio é esse? Esse princípio diz que 10% do nosso tempo estão relacionados com o que se passa conosco, a qual não temos controle, pois são coisas e fatos que não dependem da nossa vontade. Já os 90% do tempo estão relacionados da forma como nós reagimos ao que se passou conosco, ou seja, as decisões que a gente tomou mediante circunstâncias do nosso dia a dia. Portanto, devemos usar o nosso livre-arbítrio de forma sábia, o que significa dizer, amando a nós mesmos e amando o próximo. Essa é a forma de se amar a Deus. Tão bem explicado e demonstrado por Jesus aqui na Terra, e tão bem explicado pelo Espiritismo. Como exemplo dos 10% do nosso tempo, ao qual não temos controle, não podemos evitar que um semáforo fique vermelho toda vez que a gente está atrasado para o trabalho, né? Ou para levar os filhos para o colégio, ou que o meio de transporte atrase apenas no dia que eu chego mais cedo, né? Que às vezes o motorista de ônibus passa pelo ponto quando o ônibus está completamente cheio, né? Ou que o trânsito engarrafe num dia de tempestade que alaga toda a cidade, né? Mas podemos controlar o que? Os efeitos, ou seja, com as nossas escolhas. Como é que a gente reage quando alguém nos atrapalha no trânsito? Será que a gente fica transtornado? Algum xingo, né? Ou a gente aproveita para relaxar, para observar a passagem, fazer uma oração para aquele que realmente nos causou, né? Às vezes até um acidente, ou às vezes um susto, né? Como a gente reage quando o meio de transporte está atrasado? A gente discute com o funcionário, fica emburrado procurando alguém para falar mal daquela situação, ou a gente usa o tempo para ler, para estudar ou para fazer uma prece, né? Um exemplo que o autor traz, né? Imagine que você está tomando café de manhã com a sua família e seu filho, ao pegar uma xícara, deixa o café cair em sua camiseta branca de trabalho. Você não tem controle sobre isso que aconteceu, os 10% do tempo, mas os 90% do tempo você vai ter, né? O que acontecerá a seguir será determinado exclusivamente por suas escolhas. Novamente, qualquer semelhança não é mera coincidência. O café entorna, você repreende severamente seu filho e ele começa a chutar. É uma criança, aconteceu um acidente. Você censura sua esposa por ter colocado a xícara tão próxima à beira da mesa, ou seja, você começa a culpar outra pessoa, né? O culpado não foi você que chegou rápido, correndo, próximo da mesa, próximo de uma criança, já tenta buscar algum culpado, né? E tem prosseguido uma batalha verbal. Contrariado e resmungado, você vai trocar de camisa. Quando volta, encontra seus filhos chorando ainda, e eles acabam perdendo o ônibus da escola. Sua esposa vai ao trabalho também contrariada, e você tem que levar os filhos para a escola de carro, porque eles perderam o ônibus, o transporte. Como você está atrasado, você dirige em alta velocidade, e aí o policial para e te dá uma multa. E ainda você discute com o guarda de trânsito.
você chega na escola, nem se lembra de despedir dos seus filhos e despeja eles diretamente do carro para que eles vão logo, porque você tem que ir para o trabalho, que você está atrasado, né? Ao chegar atrasado ao trabalho, percebe que esqueceu sua mochila com notebook e com a apresentação que você ia fazer para o seu chefe, para os novos possíveis clientes, e não tem cópia, né? Seu dia já começou mal e parece que vai ficar cada vez pior, né? É o efeito bola de neve, né? Você fica ansioso por o dia acabar e voltar para casa, mas quando chega em casa, todos estão de cara fechada, silenciosos e frios com você. Mas por que será que 90% do seu dia foi péssimo? Alternativa A, foi por causa do café? Alternativa B, foi por causa do seu filho? Alternativa C, foi por causa da sua esposa? Alternativa D, foi por causa da multa de trânsito que você levou por excesso de velocidade? Alternativa E, foi por sua única e exclusiva causa, por suas decisões, por sua cólera mediante as suas decisões. Naturalmente, a resposta correta é a alternativa E, né? Você não tem controle sobre o que aconteceu com o café, né? Mas no modo como você escolheu reagir naqueles segundos e o dia todo, né, foi que deixou literalmente o seu 90% do seu tempo ruim, né? Por isso é fundamental fazermos uma pausa avaliativa e avaliarmos se estamos nos conduzindo a uma vida plena, de realizações no bem, a harmonia do corpo, da mente e das relações com o nosso próximo. Perdoar os outros e a si mesmo é um caminho para a saúde integral do ser humano, assim como exercitar o perdão no nosso dia a dia. Aprender a lidar com a irritação que as situações e muitas pessoas nos trazem já é um excelente passo. Agora vamos imaginar um cenário alternativo, né? E se quando o café entorna em nossa camisa pensássemos no verdadeiro sentido, né, da palavra caridade, como exercida por Jesus, né, o BIF, benevolência com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Como é que agiríamos? Será que seria de outra forma? Como essa nova forma de agir seria os 90% do nosso tempo naquele dia, né? Como é que ficaria a nossa contabilidade na lei de causa e efeito? Vamos pensar um pouquinho, né? Se respondêssemos ao nosso filho, tudo bem filho, acidentes acontecem. Depois de pegar uma camisa e a sua mochila com o notebook, você volta e olha pela janela e vê seu filho pegando o ônibus. Dá um sorriso e seus filhos se retribuem, dando um adeus com as mãos e mandando um beijo. A sua esposa, ao se despedir, lhe diz ao pé do ouvido, já estou com saudades. E você vai ao trabalho, apresenta o projeto, conquista um novo cliente, recebe elogios do chefe. À noite chega em casa, todos estão felizes, te aguardando para fazer o evangelho no lar. Será que teve diferença, né? O quanto a reação daquele momento causou, né? Então a gente tem duas situações iguais que terminam muito diferentes. Aqui a gente tem um exemplo simples de como aplicar a lei de causa e efeito em nosso dia a dia em favor da nossa evolução moral e também de nossos entes queridos. Não basta culpar os outros pelas nossas dificuldades. A gente tem que lembrar que a responsabilidade é toda nossa. A gente não tem o poder de mudar as pessoas, mas sim de mudar a nós mesmos. Tem algumas recomendações de sugestões de outros casos, né? Como eu falei, né? O Céu e o Inferno está cheio de casos muito interessantes, assim como a Revista Espírita, né? A gente tem também a Reencarnação do Sigismundo, né? São vários outros no livro Missionário da Luz, né? A Reencarnação de Sigismundo. A gente tem também no livro Reencarnação e Justiça, José Carlos de Luca, Semeadores do Amanhã, Richard Simonetti, Vida Além da Vida, de Jesus Gonçalves, Além do Viver, de Sueli Calda-Schutter, e também, né, Memórias do Suicida, de Ivone Pereira, que tem muitos casos, né, trazendo, né, a lei de causa e efeito. Bem, para finalizar, né, que tenhamos conhecimento, né, do Espiritismo, em especial da lei de causa e efeito, que a gente possa transformar as nossas aflições em oportunidades para o nosso crescimento moral, para debitar, né, a nossa dívida, para a gente chegar mais rápido ao plano espiritual, né, cada vez mais próximo da escala evolutiva, né. Lembremos que a reforma é íntima e o correto uso do nosso livre-arbítrio pode nos auxiliar em benefício próprio. Com isso, a nossa felicidade estará em paz, com a consciência tranquila pelo dever cumprido. Boa semana e muita paz.